Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos de parte final da franquia de terror Teenager da dona Netflix? Vamos! Eu assisti Rua do Medo parte 3, 1666, capítulo final da trilogia que esclarece tudo, e esclarece até demais. E talvez esse seja um dos problemas do filme. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu vou dar a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E como eu fiz nos outros vídeos, não passarei pela sinopse aqui, porque, como nos outros filmes, esse tem o seu contexto próprio. A única coisa que irei dizer é que finalmente conhecemos a origem da maldição e o nosso vilão. Então vamos à minha opinião sobre o filme. Sim, cagaram na finaleira. Eu acho que uma das coisas que eu mais digo aqui no canal é que a ideia era boa, mas não souberam trabalhar. E olha, mais uma vez temos este mesmo problema aqui. Porém, se só fosse isso, eu estaria feliz. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Ou deveria dizer apenas a mão da Sarah Fier. Ainda falta o resto do corpo. Que tentativa horrível de linkar o vídeo com a história. Péssimo. Mas vamos começar pelo começo, o roteiro. Inicialmente o filme explora toda a questão do nascimento ali do mito da bruxa e da maldição. E essa é a parte mais interessante, saber como tiraram a mão da Sarah do que ela realmente foi acusada e em que circunstâncias. Só que para fazer isso, a história corre muito, apresentando situações, personagens e contextos de uma forma muito acelerada. As coisas vão acontecendo uma por cima das outras, meio atropeladas, meio superficiais, não dando muito tempo pra gente se conectar àquilo tudo que tá acontecendo. E para tentar driblar isso, a diretora e a equipe de produção tiveram uma ideia bem espertinha. Só que não. Usaram o elenco dos filmes anteriores para tentar gerar algum tipo de conexão nossa com esses rostinhos familiares. O que aconteceu de errado aqui? Essas pessoas são outros personagens vivendo outros contextos em outra época. O roteiro tenta nos enfiar goela abaixo o simples fato de eles terem uma relação com a Dina. E sério, não deu certo. E por causa disso se geram cenas vergonhosas, como a dos jovens dançando ao redor da fogueira, comendo frutinhas que causam alucinações para tentar fazer um link com um personagem do primeiro filme. Ou, por exemplo, a cena das irmãs brigando, que tenta fazer um link com as personagens do segundo filme. Eu não entendi muito bem isso. Acho que era mais fácil não terem utilizado os mesmos atores, colocado novos atores, que a nossa relação ia ser mais fácil e não ia precisar fazer essas cenas. Mas calma que piora, porque ao não trabalhar melhor os personagens e ter o elenco de 2 filmes para encaixar em um só, você desperdiça um monte de talentos. Muitos dos atores que fizeram um bom trabalho nos outros filmes não tiveram espaço aqui. Muitos deles tiveram apenas 2 ou 3 falas o filme todo. Pra mim, particularmente, a coisa deu mais errado ainda porque eu não comprei a atuação da Kiana Madeira no primeiro filme e aqui a coisa só piora. Ela segue no modo operante forçada e falando entre os dentes. Porém, teve um ator no meio de tanta gente que conseguiu chamar minha atenção. O Maccabe Sly rouba a cena como o malucão da vila. Nos poucos momentos em que aparece, ele me deixou extremamente desconfortável e torcendo para que ele fosse o vilão. Tu vê só, talvez seja porque ele realmente era o único que estava atuando ali, né? Mas pelo menos como eu tinha previsto nos vídeos anteriores, o policial creepy é melhor desenvolvido aqui. E eu até achei interessante a relação dele com a Sarah. Eu acho que ficou até boa essa parte. Mas vamos seguindo aqui porque o negócio é meio ladeira abaixo e a gente tem mais algumas coisas para comentar. Os bons elementos que a gente teve nos primeiros filmes, como fotografia, cenografia, maquiagem, aqui ficaram péssimos. As perucas e barbas postiças que colocaram nos homens são vergonhosas. A vila em que acontece a treta é basicamente um cenário único, tão único que em uma cena eles utilizaram a mesma porta, sendo batida por pessoas diferentes para tentar dizer que eram casas diferentes. E o figurino e a maquiagem estão tão bonitinhos e limpinhos em alguns momentos que te fazem questionar a época em que eles estavam vivendo e o que eles fazem. Quer assistir um filme que tem basicamente o mesmo cenário, o mesmo figurino e até um contexto bem similar, mas que faz tudo isso muito bem? Assista As Bruxas de Salem, um filme de 96 com a Winona Ryder e o Daniel Day-Lewis no elenco. Vale muito a pena. E então, do nada, nós temos a revelação, que de reveladora não tem nada, porque 20 minutos antes de ela acontecer, a gente já sabia o que era. Foi quando eu pensei, acabou o filme, né? Não, tudo isso aconteceu na primeira hora, faltavam 57 minutos ainda. E a partir daí, foi ladeira abaixo
sem freio. Nós vamos desde discurso heróico e motivacional da protagonista, passando por cenas de construção de armadilhas, tipo Esqueceram de Mim, até a pessoa esfaqueada milhares de vezes que continua correndo e andando como se nada tivesse acontecido. Bem normal. Para finalizarmos com uma cena curta de punição do vilão, um merchanzão ali dos livros da série, a editora deve ter pago uma nota pra Netflix para poder aparecer no filme, e aquele gancho bizarro para uma continuação que, como eu falei no primeiro vídeo sobre essa série, ele ia acontecer. Eu tenho certeza que daqui a pouco eles vão anunciar Rua do Medo Parte 4 2020. Como eu disse, a ideia era ótima. Ao nos apresentar a Sarah Fier e o contexto real, se tinha um gancho muito bom para se trabalhar. O que a diretora fez? Criou 2 filmes em um, sendo que na primeira parte ela corre para explicar tudo em 1 hora, e na segunda se arrasta durante 50 minutos para destruir o vilão. 50 minutos que poderiam ter sido resolvidos em 10 e utilizado esses 40 minutos para melhorar e desenvolver os personagens da primeira parte. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Rua do Medo Parte 3, 1666, leva apenas um alienzinho. Rua do Medo Parte 3 acaba sofrendo da maldição que outras trilogias sofrem. A terceira parte sempre é a pior. E eu juro que pensei que, como essa produção foi feita em combo, a parte final seria um pouquinho melhor. Afinal, eles estavam tendo a visão do todo durante a produção do filme, né? Mas, senhor... Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu Rua do Medo Parte 3? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a sua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá, decepcionado de novo. Tchau!